ela não tem a chance, simplesmente com acesso a esse lote de terra, de criar algum tipo de prosperidade para si e para a sua família. Isso significa, em outras palavras, que não faz nenhum sentido mais na história rural brasileira falar em reforma agrária, falar em formação de assentamentos rurais, falar em uma política de distribuição fundiária, porque isso não cria nenhuma chance econômica para as famílias rurais mais pobres do nosso país, né? A outra questão que eu trago ali, não vou discutir, não quero causar nenhuma polêmica, mas deixar simplesmente isso afirmado. A transformação da agricultura brasileira se deu sobre um modelo tecnológico. E esse modelo tecnológico é o modelo tecnológico da chamada agricultura moderna. Isso significa, portanto, que não dá tempo, e só isso que eu quero dizer, não quero dizer mais nada além disso, né? Não dá mais tempo de criar um outro modelo tecnológico radicalmente diferente para oferecer às famílias rurais, que é uma promessa associada normalmente à palavra agroecologia, né? Bom, o livro continua trazendo outras considerações, né? E em outros capítulos, em outras partes, nós discutimos exatamente a construção de muito mais complexidade na agropecuária brasileira, o que normalmente significa mais problemas para as famílias rurais mais pobres, de menor tecnologia, de menor integração a mercados, etc., né? Ou seja, nós estamos falando aqui de um ambiente cada vez mais pesado, cada vez mais difícil, cada vez mais desafiador, segundo as regiões brasileiras. E nós não estamos fazendo o dever de casa como deveríamos fazer, né? Se nós olhássemos o Brasil, nós veríamos que nós não podemos olhar o Brasil e propor políticas que sejam mais ou menos parecidas para todas as regiões brasileiras, porque as regiões brasileiras elas estão experimentando situações muito distintas. O Nordeste rural hoje é um Nordeste que praticamente não tem futuro agrícola, exceto por sub-áreas onde existe alguma água. Mas quando você olha o Nordeste rural, como um todo, especialmente o semiárido, é uma região quase que dá para dizer condenada, envelhecida, e onde as possibilidades agrícolas são mínimas. Ora, isso significa, portanto, que, particularmente o semiárido nordestino, onde estão 50% das famílias rurais mais pobres, deveria ser objeto de uma política estatal específica, né? Etc., etc. Se nós formos olhar o nosso país, nós deveríamos estar olhando de uma maneira diferenciada as suas diferentes regiões. Outro tema que é um tema fundamental que nós discutimos nessa interpretação que nós estamos propondo aos interessados é o papel do Estado, a ação governamental, né? E essa ação governamental, e eu não vou ler essas frases porque não há tempo, né? Ela pode ser sintetizada nessa tabela que vem a seguir, que aqui está, que, aliás, foi referido pelos nossos secretários na abertura, inclusive pelo presidente Alexandre, né? O nosso presidente do SENDE, também na sua exposição inicial. Existe um tema que nós temos que discutir. O Estado brasileiro se interessa pela agropecuária brasileira? Ora, existem várias maneiras do Estado demonstrar o seu interesse, e não necessariamente apenas através da alocação de recursos orçamentários. Mas eu creio que a maior parte de vocês concordará comigo que o que identifica a prioridade do Estado é exatamente a alocação dos gastos públicos, que incidem na atividade agropecuária, que incidem nas regiões rurais, etc. E se nós olharmos esses números, nós vamos ver que eles são muito iluminadores, né? Se nós olharmos para trás, na década de 80, e só nós olharmos para os anos mais recentes, nós vamos ver que o gasto público total do orçamento brasileiro só vai caindo. Inclusive, o Rio Grande do Sul não é exceção quando utiliza menos de 1% do seu orçamento para a agricultura, porque esse é o Estado brasileiro. Se nós olharmos lá 2015 vai mostrar exatamente isso, que menos de 1% do orçamento nacional ele é alocado para as funções de organização agrária e de agricultura. O que isso significa?
Aqui as interpretações são as mais variadas, né? Eu, pessoalmente, defendo um argumento que eu sei que ele é meio polêmico, mas eu acho que ele é verdadeiro. O Estado brasileiro olha para um setor chamado agropecuária e verifica que ele está funcionando muito bem, pelo menos do ponto de vista produtivo e do ponto de vista tecnológico. Não está funcionando bem do ponto de vista social. E o que o Estado brasileiro parece decidir em relação a isso? Ora, se do ponto de vista econômico, tecnológico, está funcionando bem, deixa. E, portanto, vamos usar os recursos públicos com outras prioridades. Essa parece, pelo menos na minha opinião, parece ser a leitura que nós poderíamos extrair. Ainda continuando, né? Existe, portanto, uma questão social que é aquela que diz respeito aos pequenos produtores, incluindo os produtores de tamanho médio, famílias rurais pobres, pequenos produtores, agricultura familiar, enfim, esse conjunto, que aliás é a maioria, né? São milhões de pequenos estabelecimentos rurais, eles estão crescentemente ameaçados. E essa é a grande questão social que nós temos no campo brasileiro hoje. E ela pode ser demonstrada de várias maneiras, né? Uma delas que o doutor Eliseu provavelmente vai falar na sua exposição hoje no início da tarde, porque ele é o autor dessa tabela, foi o primeiro autor que agregou os dados do censo de 2006 para mostrar esse número, que é um número absolutamente impressionante, que é um número que diz que apenas 27 mil estabelecimentos rurais brasileiros correspondem à metade do valor bruto da produção, né? Ou seja, a produção agropecuária brasileira, ela é extremamente concentrada, chamando a atenção de que isso não é privilégio do Brasil. A mesma proporção nós vamos encontrar em relação ao caso norte-americano e a mesma proporção nós vamos encontrar em relação ao caso dos 28 países que formam a União Europeia. Ou seja, parece ser uma tendência do capitalismo agrário, à medida que ele se desenvolve em diferentes países, que a produção agropecuária se concentre, assim como essa é uma tendência geral do capitalismo, né?